O discurso que vende é o discurso do resultado, mas ninguém fala do discurso que não vende, que é o que eu vou falar agora, que é o discurso da tentativa. Bom, eu me chamo Carolina, muito prazer. Se você não me conhece, se você me conhece, que bom, né? Você é meu amigo. Se você não me conhece, prazer, meu gato ou minha gata. Eu tô um pouco gripada, então eu vou tossir, tá? Vou tossir algumas vezes nesse vídeo. Se prepare, o vírus não pega pela tela, então fique aí de boa, fique na paz e aguente a minha tosse. Bom, eu tô no meio de uma aula, eu parei aqui pra estar no intervalo e eu comecei a pensar sobre minha vida. Eu comecei a pensar no último ano que passou, a gente tá em janeiro de 26. Eu comecei a pensar em 2025 e pensar quantas coisas eu, Carolina Liberté, tentei e deram errado. Quantas coisas eu comecei e não terminei, e quantas coisas eu comecei, terminei e o resultado não foi aquele que eu estava esperando. Eu acho que ninguém fala disso, porque o resultado é aquela coisa que a gente tem, né? Se eu pegar esse bracelete aqui que tá na minha frente, joguei. Resultado. Ah, mas eu queria que ele subisse, fosse lá pra puta que pariu. Eu queria que ele tivesse ido lá pra cima, mas ele foi pra baixo. Isso também é resultado. E a gente não tem, 90% de nós não temos a maturidade para entender que o resultado diverso também é um resultado. E ele não é consequência de você ser falho, ele não é consequência de você ser ignorante, de você ser fraco, de você não ter tentado o suficiente. Eu digo pessoalmente, eu sei o quanto eu tentei certas coisas e elas não tiveram o resultado o qual eu estava desejando. Mas isso é reflexo do acaso. Muitas vezes, não sempre, mas é reflexo do acaso. E o acaso, ele é a coisa que a gente mais tem em abundância na nossa vida. O acaso, ele não é oposto à estratégia, ele não é oposto a merecimento, à mentalidade. Ele só é, ele só acontece. E quando você entende que o acaso faz parte da jornada, você entende que a tentativa, ela é tão boa em resultado quanto o resultado o qual você queria. Que o resultado da tentativa é tão bom quanto aquele resultado lá fodão. Eu tenho 2 episódios da minha vida que eu vou contar aqui pra você e que eu espero que faça sentido nessa reflexão existencial que eu tô tendo aqui. Eu tive o resultado que eu queria. Por exemplo, o meu TCC. Eu tirei nota 10. Apesar das críticas, eu tirei nota 10. Apesar de eu não ter tido tempo de revisar meu trabalho, eu tirei nota 10. E só Deus sabe, e minha mãe, que eu moro com minha mãe, que ela via todos os dias, o quanto eu estava me esforçando, o quanto eu lutei, inclusive eu lutei contra uma depressão durante a minha escrita e foi muito difícil. E eu tive nota 10, mas quando eu tive, eu não tive uma sensação de sucesso. Eu tive o resultado que eu mais queria, mas eu não tive uma sensação de que eu fui bem sucedida. Apesar de que, aos olhos de todo mundo e aos ouvidos, né, e olhos de você que tá vendo aqui também, obviamente eu tive nota máxima. Mas eu não tive essa sensação. E aí eu entendi que, na verdade, eu não deixei com que certas coisas o acaso agisse. Eu queria planejar tudo, fazer tudo, e no final eu não tive a sensação, sabe aquela sensação que seu peito preenche? Eu não tive aquilo. E é bizarro. É bizarro falar isso, eu nunca tinha falado isso. Parabéns pra você que tá vendo, primeiro a saber, ó. E outra coisa que eu falhei, mas que eu aprendi para um cacete, foi a empresa que eu tive. Hoje eu sei de tudo que eu errei e eu parei de trabalhar, não pelo fracasso material, mas pelo fracasso mental, literalmente, porque eu entrei em depressão
né? Porque eu tentei várias coisas e essas coisas não saíram como planejado. Só que na época eu não tinha a maturidade que eu tô tendo nesse exato vídeo para te contar aqui, de entender que essas outras coisas que aconteceram também seriam oportunidades, também seriam parte de algo que eu poderia fazer. Eu só queria um resultado X. Eu tive resultados Y, Z, H, J, C, mas eu não tive o X. E aí isso acabou comigo. Então, você vê aqui que eu trouxe 2 cenários e talvez você já tenha passado por esses cenários também. O cenário de conseguir, mas não tô sentindo aquela felicidade. E 2, não conseguir e esqueci da felicidade de outros resultados que eu tive, que teve que passar meses para eu entender. Então, o que eu quero dizer aqui é que o discurso que não vende é esse discurso da tentativa. É esse discurso de eu quero tentar, apesar de não saber qual vai ser o resultado, ou ter a plena certeza de que esse resultado talvez seja diferente, né? Eu cheguei num ponto da minha vida que eu tô muito angustiada e muito feliz ao mesmo tempo. E eu entendi que essas coisas, elas coexistem o tempo todo. A angústia e a felicidade. Se você não se angustia, a vida perde o sentido. E a verdade é essa. Bizarro isso, não é? Já leu Sartre? Tem um livrinho aqui top que não tá na minha cara, ele tá aqui embaixo em algum lugar, né? Chamado A Náusea. Leia esse livrinho. Leia um livrinho top. Mas enfim, eu só quero que você pare, que você reflita e que você entenda que sua tentativa é sinônimo de resultado. Se apegue à tentativa, não ao resultado. Não interessa que fulaninho de tal fez não sei quantos milhões, que aos 25 anos o outro escreveu um livro, que o outro fez não sei o que lá, que o outro tem 3 filhos e um golden e você não. Esquece esse resultado e foca na tentativa. Quando você focar na tentativa de só fazer algo, de só começar, de só dar um jeito, você vai tirar um peso do tamanho de um elefante das suas costas. Você vai tirar um peso do tamanho de um elefante das suas costas. E esse conselho eu dou pra você e tô dando pra mim mesma. Porque não é fácil pra mim também. Eu tô falando aqui igual a musa, igual a plena, mas não é essa Coca-Cola toda não. Então, tenta. Só tenta. E aí, quando o resultado acontecer, que a gente não sabe qual é, porque pertence ao acaso, você volta aqui e você me conta. Eu espero que tenha te ajudado e que você se inscreva nesse canal que está iniciando. Não vai ter esse negócio de edição do caralho A4, não vai ter tela verde, não vai ter, por enquanto não vai ter nada disso. Sou eu e você aqui. Se você gostar, eu fico muito feliz. Se você não gostar, tudo bem, pode vir aqui me criticar também que eu faço um vídeo rebatendo. Um beijo!